Olá pessoal, eu de novo, professor Rodrigo Cavalheiro Rodrigues. Voltamos aqui para estudar a parte penal do Código Eleitoral. Em outras palavras, estamos estudando os crimes eleitorais. Na aula imediatamente anterior, na primeira parte dessa sequência de aulas, nós estudamos, além de alguns crimes eleitorais, estudamos também as disposições gerais do Código Eleitoral sobre a parte penal. Lembrando que tem pouca coisa ali de disposições gerais, não é? Porque, na verdade, as regras gerais do direito penal estão lá no Código Penal, não no Código Eleitoral. Diversas definições são lá. Afinal, o Código Penal é que se aplica para diversas definições de crimes, como de o autor, o partícipe, etc. e tal. Agora, os crimes eleitorais estão aqui no Código Eleitoral, alguns deles, na verdade, estão lá na lei das eleições. Tá ok, gente? Então, vamos aqui voltar ao nosso estudo. O que é que a gente tem agora? Poxa, olha só, uma coisa que infelizmente acontece bastante no Brasil, né? Lamentável, porque, poxa, o voto é uma das grandes formas de exercer a cidadania, não é? Através do voto, eu, por exemplo, não sou muito fã do voto nulo e do voto em branco, eu acho que é nosso dever participar, sou a favor do voto facultativo, sim, mas eu acho que é nosso dever de cidadão e de cidadã participar da vida política. Acho que não podemos nos dar o luxo de sermos analfabetos políticos, né? Como dizia Brecht. Mas olha só, vamos lá. Um crime infelizmente muito comum no Brasil: comprar o voto. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar o voto ou para conseguir ou prometer a abstenção. Ou seja, não é só o comprar o voto, você também pode comprar o não votar. Olha, não aparece, por favor, olha só, ainda que a oferta não seja aceita. Então, aquela ideia que o Tribunal Superior Eleitoral, bem como os TREs, em todo o ano eleitoral, fazem campanha pelo voto consciente, não venda seu voto, participe da vida política, né? Tá aqui o crime, é o 299 do Código Eleitoral. Oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem. Seja para dar ou obter o voto para alguém ou também para abster-se de votar, abstenção. E atenção, esse crime, ele não precisa do resultado, tá? Esse crime não precisa que a oferta seja aceita. Basta solicitar, receber, prometer, oferecer. Tá ok? Então, jurisprudência sobre o assunto, tá? Para configuração do delito, não se exige pedido expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar ou prometer essa abstenção. Então, basta que se tente, olha só, está aqui a jurisprudência. Para a configuração do delito não se exige pedido expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar o voto ou prometer a abstenção. Faço uma menção ali ao artigo 41A da Lei 9.504, só para dizer que a gente vai chegar nessa lei ainda, tá? Ainda iremos estudar essa lei. Essa lei, ela não aboliu esse crime, tá? É que há outras disposições para essa situação no artigo 41 da Lei Geral das Eleições, tá ok? Mas ele não foi abolido, ele continua existindo, decisão do TSE de 2005. É necessário dolo específico. O que é esse dolo específico? Essa parte final aqui, tá? Para alguma coisa. Quando a definição de um crime está escrita dessa forma, né? A definição de crime é sempre assim: uma determinada conduta, tá? Daí configura o crime. Agora, quando é uma determinada conduta para alguma coisa, é o que a gente chama do dolo específico, tá ok? Então, muito claro ali que é necessário o crime específico. E como eu já falei para vocês, ele é um crime formal, não se admitindo a forma atentada. O que é que significa isso? É que nos crimes formais o resultado não é necessário. Basta você tentar o resultado. Mas o crime por si só não tem forma tentada, tá ok? Em outras palavras, basta oferecer, basta prometer, não precisa que a pessoa aceite, tá ok? E, para finalizar aqui, a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores foram beneficiados ou aliciados. Então é o seguinte, o que é que não vale aqui na definição desse crime popularmente conhecido como
compra de voto, tá ok? O que é que não vale aqui nesse crime? Não vale aquela ideia, o candidato é vagabundo, sem vergonha e ladrão, tá comprando voto. Tá mesmo? De quem? A peça acusatória, ou seja, a denúncia penal a respeito desse fato, deve indicar precisamente quem foi comprado. Lembrando que não tem essa expressão compra no artigo, né? É oferecer, é prometer, quem foi o alvo, o eleitor-alvo disso, tá ok? Então tem que ser específico, não pode ter aquela ideia geral, o candidato é vagabundo e está comprando voto. Tá mesmo? De quem? Bem claro, o Tribunal Superior Eleitoral falou que os beneficiados ou aliciados devem ser indicados na peça acusatória, ou seja, será uma situação que objeto de prova durante o processo penal. Ok? Beleza. E agora aqui, um crime bem simples que não tem que explicar para você, a não ser ler o artigo 300 do Código Eleitoral. Vamos lá, artigo 300 do Código Eleitoral. Bem simples esse crime. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Então, uma coação praticada por servidor público, coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Coação é uma ameaça de mal injusto, isso é uma coação. É diferente do prometer, do oferecer, que é mais uma ideia de aliciamento, tá ok? Aqui a pena ficou mais leve, eu acho que a pena deveria ser igual, mas aqui a pena ficou mais leve, detenção de até 6 meses, além do pagamento de 60 a 100 dias multa, tá ok? Beleza, gente? Então não tem muito aqui que explicar desse crime. O próximo crime é dentro dessa ideia, só que um pouco mais grave, porque daí tem o elemento da violência. Então vamos lá, o crime do 301 do Código Eleitoral. Tá aqui. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Qual é a diferença aqui? A diferença em relação ao crime do artigo 300 que acabamos de ver, é que nessa definição ela é mais grave porque houve o emprego de violência. O que é a coação? Coação é uma ameaça de mal injusto. Então se alguém chega assim para você, se você não fizer tal coisa eu vou te processar. Por exemplo, se você não pagar a dívida, eu vou te processar. Processo não é mal injusto, processo é um direito a propósito, isso não é coação, não é ameaça. Coação tem que ser algo injusto, tá ok? Então a coação é o crime do artigo 300. Agora, empregou violência, essa coação fica mais grave. Por isso que no artigo 301 a conduta foi separada e a pena ali é reclusão de até 4 anos, uma situação bem mais gravosa. Aqui eu tenho uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ali. Não se exige para a configuração deste crime que a conduta tenha sido praticada necessariamente em período eleitoral, tá ok? Período eleitoral envolve a campanha e o dia das eleições. Não precisa ser só nesse período eleitoral. Você pode começar uma coação bem antes da campanha eleitoral, né? Daí já pensou? O cara é mala ruim mesmo, né? Já sabem que é o candidato antes da convenção partidária, antes de estar no período oficial da campanha, já está ameaçando pessoas de algum mal injusto com emprego de violência, tá? Isso daqui é uma jurisprudência, então, do Tribunal Superior Eleitoral. O ano dessa jurisprudência é 2011, uma decisão recente, tá ok? Não precisa estar em período eleitoral para configurar esse crime. Legal? O que é que temos aqui no 302? Aqui no 302 tem uma observação importante. Vamos lá. 302. Olha o crime eleitoral do 302. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Então, olha só, qual é a observação que eu tenho para fazer aqui para vocês? No dia da eleição. Então, temos aqui uma ideia desse crime, fazer uma concentração de eleitores para fraudar, impedir, embaraçar o exercício do voto. Inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. É que tem uma lei, essa lei aqui, Lei 6.091,
uma lei que para o TRE do Estado de São Paulo é exigida, eu imagino porque todo o TRE essa lei deve ser exigida. Essa lei de 74 tratou especificadamente do transporte de pessoas no dia das eleições, tá ok? E olha só que diferente o artigo 5º dessa lei. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transportes de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo, daí vem os casos, evidentemente, de transporte público, entre outras situações daquela lei, tá ok? A parte final do artigo 302 do Código Eleitoral, inclusive o fornecimento gratuito de alimentos coletivos, foi revogado pela Lei 6.091. Revogado em que sentido? É que essa lei tratou do assunto inteiramente. Então, esse crime de promover no dia da eleição alguma coisa, essa parte final, tá? Inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo, esse trecho está revogado. Por quê? A Lei 6.091 tratou desse assunto, foi uma revogação tácita. E além disso, no início do artigo 302, onde está escrito no dia da eleição, tem que entender desde o dia anterior até o posterior à eleição, porque a Lei 6.091 é uma lei posterior e tratou de forma diferente esse assunto. Parte final revogada, parte inicial mantida, só que no dia da eleição substitui desde o dia anterior até o posterior. Sabe por quê, gente? Olha só que ingenuidade do Código Eleitoral nos anos 60, né? Ok, no dia da eleição não pode ter transporte de pessoas pago por alguém. Beleza, eu levo a pessoa antes, um dia antes, dorme na cidade e volta um dia depois. Tá ok? Beleza, então, visto esse crime, vamos continuar aqui então no Código Eleitoral. Vamos lá para o 304. Por que eu vou pular o 303? Ele foi revogado, tá ok? Por isso eu vou direto para o artigo 304 do Código Eleitoral. Vamos lá. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato, tá ok? Mais uma vez, olha a incidência da Lei 6.091. Por quê? Esse artigo 304 do Código Eleitoral novamente falou de alimentação e meios de transporte. E essa lei, a Lei 6.091, tratou desse assunto. E ela fala, no inciso 4, constitui crime eleitoral obstar por qualquer forma a prestação dos serviços previstos no artigo 4º e 8º dessa lei. O que é que vai falar o artigo 8º dessa lei? Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores na zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo nesta hipótese as despesas por conta do fundo partidário. Tá ok? Então, olha só, a parte de fornecer refeição vale o artigo 11 combinado com o artigo 8º da Lei 6.091. E ali é mais grave, tá? Quem é que pode fornecer refeições, tá? No caso de carência de recursos dos eleitores em zona rural? O próprio Estado, o próprio poder público, candidato não pode fazer isso. Partido político não pode fazer isso, particular não pode fazer isso no dia das eleições. E lá na Lei 6.091, a penalidade é mais grave, olha só, reclusão de 2 a 4 anos. Então, tirando esse pedacinho, o restante do artigo 304, plenamente válido, tá ok? Daí temos uma penalidade bem mais simples, penalidade de 250 a 300 dias multa, tá joia? Então, já falei, não vou me cansar de repetir para vocês, tá ok? Não podemos ler o Código Eleitoral sem as outras normas jurídicas que foram criadas após o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é muito antigo, década de 60 do século XX. Não podemos ler o Código Eleitoral sem outras normas jurídicas. Perfeito, gente? Tranquilo, então. Vamos lá para uma sequência agora de 3 crimes. Bem simples a sua leitura, não tem nada que a gente precise assim explicar em maiores detalhes. Vamos lá, o 305, 306 e 307 do Código Eleitoral. O artigo 305 do Código Eleitoral: intervir a autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral,
no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Intervir a autoridade estranha a mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Então, quem é a autoridade da mesa receptora? A gente já estudou isso no Código Eleitoral. É o presidente daquela mesa receptora. Ele é a autoridade máxima. A única autoridade que pode intervir ali, fora ele, é o juiz eleitoral. Se alguma autoridade tentar fazer isso, pena de detenção até 6 meses, além do pagamento de 60 a 90 dias multas. Crime simples. Beleza? O 306. Não observar a ordem que os eleitores devem ser chamados a votar. Atenção, isso daqui é bem simples, né, gente? Essa ordem de eleitores a ser chamado a votar, a gente só utiliza isso quando distribui aquelas senhas, né? Falamos disso já, final, bateu 17 horas, tem que fechar as eleições, quem tiver na fila pode votar, distribuído senha. Tirando isso, nem vai aparecer esse crime, tá ok? O 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinada ou por qualquer forma marcada. Gente, isso daí só vai valer esse crime na excepcionalidade de utilizar aquela cédula antiga de papel, cédula oficial de papel, não no voto eletrônico, tá ok? Já falamos sobre isso, o Código Eleitoral, né, quando tratamos dos atos preparatórios para a votação e da votação em si, o uso da cédula para votar, isso era antes da urna eletrônica. Esses artigos ainda são válidos? Sim, eles ainda são válidos na situação excepcional de a urna eletrônica pifou, a urna eletrônica reservada, separada para substituição também pifou, então olha só que zica, tem que ter isso, tá joia? Daí se parte para o uso de cédulas, tá ok? Então não está revogado isso, só que de aplicação bem improvável, tá ok? Então esses 3 artigos bem simples, tá joia, gente? Vamos lá para o 308 e 309. Também tem a ver com o rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega a mesma ao eleitor, ou voltar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem, tá ok? Mais uma vez, esse tipo de crime, principalmente do 308 do Código Eleitoral, rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Só vale nessa situação bem excepcional, tá? Bem excepcional de ter que usar a cédula, de não usar a urna eletrônica. Pode retornar um slide? Tá aqui o 308 e o 309. Esses crimes, tá? Quando na excepcionalidade de ter que utilizar um sistema de votação que não o eletrônico. Perfeito, gente? Daí aqui o 310. O 310, tá? Temos aqui também 310, 311 e 312. Não tem nenhuma dificuldade de entender. Praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação da votação, salvo o caso do artigo 311, que é o 311? Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Eu adoro direito às vezes. O que é que diz o 310? Define o crime. Praticar ou permitir que se pratique um ato de irregularidade que importe a anulação da votação. Beleza. Salvo no caso do artigo seguinte, que é o 311. Daí a gente vai no 311. Ele define um outro crime, que é votar em sessão eleitoral que não está inscrito. Salvo em casos expressamente previstos. É que votar numa sessão que não está inscrito gera uma irregularidade. Tá ok? Quando é permitido votar numa sessão que não está inscrito? Os fiscais são permitidos, candidato é permitido, o presidente, o governador, o prefeito são permitidos votar em outras sessões. Já estudamos isso. Observem que isso tem penalidades bem simples, detenção até 6 meses no caso do 310, detenção até 1 mês no caso do 311. Em ambas as situações temos também a possibilidade de pagamento de multa, tá ok? Mais uma vez, essa situação com o surgimento do voto eletrônico ficou bem mais rara, tá ok? E o sigilo do voto. Lembra que o voto é sigiloso? A Constituição Federal,
Voto direto, secreto, universal e periódico, tá? Esse tipo de voto, secreto, universal, periódico, direto, secreto, universal e periódico, são cláusulas pétreas, tá ok? Sigilo do voto, se alguém violar o sigilo do voto é o 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto gera uma pena de detenção de até 2 anos, tá ok? Beleza, não tem muita dificuldade na definição desses crimes. Vamos lá no 313, então? 313. Deixar o juiz e os membros da junta despedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais delegados ou candidatos. Uma pena ridícula ali de 90 a 120 dias multas. Gente, hoje esses boletins de apuração é tudo eletrônico, né? No passado que tinha que pegar a urna, contar voto a voto, para cada urna você tinha um boletim de apuração, não podia passar para a apuração da urna seguinte, você ter concluído o boletim de apuração daquela urna que já foi aberta, tá ok? Não vou dizer que isso está revogado em função dessa excepcionalidade que eu já comentei, de eventualmente pifou tudo que era urna eletrônica, ter que usar o sistema antigo ainda, tá ok? Mas hoje esses boletins é tudo imediato, né? Começa a apuração eletrônica, você fica lá acompanhando pela TV, tem aplicativo do TSE que você pode aplicar, acompanhar a apuração das eleições sem a necessidade desses boletins manuais, tá ok? Então é um crime que não está revogado, mas de aplicabilidade, não vou dizer inexistente, mas muito improvável, tá ok? Bem como o crime do 314. Tá ok? O crime do 314, deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar as subsequentes sob qualquer pretexto, etc. e tal. Para que existia esse crime? É porque depois que eram contadas as cédulas, voltava para a urna, relacrava tudo e guardava, caso alguém, por um motivo, pedisse recontagem de votos, tá ok? Então, esse crime, mais uma vez, a exemplo do 313, o 314, revogado não está, porque para revogar o crime eu tenho que ter uma outra lei, uma norma posterior, uma norma nova para revogar lei anterior, mas de aplicabilidade pouco provável em função do procedimento eletrônico, tá ok? Daí agora é o seguinte, a ideia dos boletins e mapas de apuração, que agora é tudo eletrônico. O 315. Só que daí eu vou aproveitar aqui, no 315, ó esse crime. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às células apuradas. Gente, olha para vocês terem uma noção como era antes da urna eletrônica, a importância dos partidos políticos terem seus fiscais, tá ok? Reunia aquele monte de urna, que não era eletrônica, tá ok? Daí tinha que abrir a urna, tirava os votos, botava na mesa, contava os votos, daí fazia esses mapas parciais de apuração de cada urna. Beleza. Daí esses mapas iam para totalização, devolvia os votos, fechava a urna, deixava o negocinho lá lacrado, caso alguém quisesse recontar. Daí esses mapas individuais de cada urna eram usados para totalização dos votos. Ó, que sacanagem, sem vergonha. Pegava e alterava, tipo assim, o cara contou 6 votos e botava 9 ou 16, né, colocava um 1 na frente lá no mapa de apuração. Era uma forma de adulterar o resultado, tá ok? Então, um crime com uma penalidade pesada para isso, reclusão de até 5 anos, alterar os mapas ou boletins de apuração. No entanto, hoje o voto é eletrônico, tá ok? Esses boletins vão existir excepcionalmente. Já vou mencionar aqui para vocês a Lei 9.504. Tá aqui ela. Que vai criar o crime, e olha que a reclusão aqui ficou pesada, de 5 a 10 anos, tá? Então uma reclusão pesada para quem? Para quem conseguir hackear, tá ok? Conseguir hackear. Tribunal Superior Eleitoral jura que não tem como fazer isso, tá ok? Mas vai que, né, um hacker consegue obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral,
desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, etc. e tal. Causar propositalmente dano físico ao equipamento usado na votação, tá ok? Então olha só, causar dano físico qualquer mané consegue, né? Pega a urna eletrônica e tenta explodir a urna eletrônica, destruir, isso é dano físico. Hackear, TSE jura pra gente que é impossível, tá ok? Mas eu nunca desconfio de hacker. Os bichos são bons. Tanto é que o crime está aqui criado, caso consiga acesso. Tá? Só que daí não é no Código Eleitoral, é lá na Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições. E hackers de plantão, toma cuidado porque a penalidade é pesada, tá? Mínimo de 5, máximo de 10 anos, tá joia? Isso não revogou o artigo 315 do Código Eleitoral, não. Ele continua válido, tá? Mas ele só será utilizado na excepcionalidade de usar a cédula, né? Aquele sistema antigo de votação. Perfeito, gente? Beleza, então. Temos mais alguns minutinhos aqui para ver alguns, deixa eu ver, dá para a gente ir até o 321 do Código Eleitoral. São crimes bem simples que não precisamos, assim, de nenhuma explicação extra. Vamos lá, 316 do Código Eleitoral. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Tá ok? Já vimos a possibilidade dos fiscais fazerem os protestos, seja na eleição ou na apuração das eleições. A reclusão aqui é pesada, até 5 anos. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Reclusão de 3 a 5 anos também, uma pena pesada, tá ok? Tentar violar a urna. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Quando tem a impugnação, e daí é o seguinte, essa impugnação do voto do eleitor na urna eletrônica não rola, tá? Como é que foi a regra que a gente viu? Quando a gente tratou da eleição aqui no Código Eleitoral. No sistema antigo, antes da urna eletrônica, o fiscal vai impugnar, por exemplo, a identidade do eleitor, quer impugnar aquele voto. O voto era colocado numa sobrecarta, não era? Lembram disso? A gente já viu isso nessa aula. O voto era colocado no envelope, chamado de sobrecarta, e isso ia para dentro daquela urna antiga. Então ali tinha um voto impugnado, não podia apurar aquela urna antes de resolver aquela impugnação. Com o voto eletrônico não é mais assim, não é? Você não vai impugnar voto, você vai impugnar o quê? Você pode impugnar a identidade do eleitor. Se isso acontecer, chama o juiz eleitoral para resolver. O eleitor não pode votar enquanto isso não for resolvido, tá ok? Então, esse crime não está revogado, no entanto, sua aplicabilidade fica restrita, né, ao uso de urnas manuais, não as urnas eletrônicas, tá ok? Vamos lá, 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Caraca! Inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Olha só que crimes bobos, né? Quem é que vai querer ter ficha de registro em mais de um partido? Ou já se inscrever em mais de um partido? Bem como alguém do partido colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro daquele partido. Isso é um indício de provável fraude eleitoral. Como é um indício, a lei se adianta e já define como crimes. Você pode perceber que a penalidade aqui não é tão grave e é óbvio, né? Daí tem a lei que trata dos partidos políticos. Essa lei, na hora de tratar dos partidos políticos, vai definir, né, qual o registro vale, situações em que um registro de um membro de partido político tem que ser cancelado. Perfeito, gente? Tranquilo? Então essa foi mais uma aula sobre as disposições penais no Código Eleitoral. Temos mais crimes eleitorais ainda para conhecer, tá ok? Mas isso será assunto na nossa próxima aula. Beleza, povo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.